Paz de Cristo, meus irmãos, vamos para mais um dia de palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. E hoje o tema é um pouquinho polêmico, tá? Hoje o tema é um pouquinho polêmico. Nós vamos falar da rejeição que tem acontecido para com algumas pessoas dentro do reino de Deus, pelo fato dessas pessoas serem humildes, não terem uma aparência de alguém que tem um poder aquisitivo, deslumbrante, de alguém que não tem determinados dons que possam beneficiar a igreja, o reino de Deus e até mesmo pessoas, tá? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler só 2 versículos, o 2 e 3. Esses versículos Isaías está falando de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, da aparência, que ele não tinha uma boa aparência. Jesus Cristo ele nasceu numa manjedoura e por isso que os religiosos desprezaram Jesus. Vamos para o texto, Isaías 53, verso 2 e verso 3, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. De fato, gente, isso vai acontecer com Cristo. Muitos vão o desprezar porque Jesus, ele não veio montado no cavalo com uma coroa na cabeça igual um rei. Jesus nasceu, muito pelo contrário, num ambiente humilde. Todos que estavam ali naquela comunidade conheciam Jesus e sabiam que ele era filho de José e de Maria. Mas ainda assim, Jesus fez milagres, Jesus pregou a palavra de Deus, Jesus transformou a vida de pessoas, Jesus curou, Jesus levantou paralítico, Jesus transformou a vida de Maria Madalena, que tinha 7 demônios. Jesus fez tantas coisas. Mas por causa da aparência, de quem ele aparentava ser no seu exterior, muitos rejeitaram ele, inclusive o próprio povo dele. E gente, não é assim até hoje. Não é assim até hoje dentro de muitas igrejas, não de todas, porque muitas igrejas ainda trabalham de forma correta. Quantas pessoas nós rejeitamos por causa da aparência? Quantas pessoas nós rejeitamos porque estas pessoas não podem nos beneficiar em alguma coisa? Quantas vezes a gente rejeita? Quantas vezes a gente vê a igreja, porque a gente fala muito de desigualdade social no meio mundano, no mundo como um todo, mas a gente esquece de olhar para a desigualdade social que há dentro da igreja. A gente esquece de olhar para o desprezo que muitas vezes líderes ou pessoas que estão à frente de ministério, pessoas que estão à frente de uma comunidade, de uma igreja, estão desprezando pessoas porque aquelas pessoas não podem dar benefícios para elas. Você pode ver que em muitas igrejas, nos dias atuais, pessoas que não têm um poder aquisitivo elevado são desprezadas. Pessoas que não podem favorecer ministerialmente, não sabem cantar, não sabem pregar, não estão colaborando com a limpeza de um templo ou coisa do tipo, não são bajuladores de líderes, essas pessoas são colocadas para escanteio. Quer ver um exemplo de desigualdade dentro das igrejas? Peguem os grandes cartazes de eventos que as igrejas estão fazendo, de grandes cultos, de grandes conferências, de grandes cruzadas evangelísticas. Você vai ver que em cima e de uma forma maior, a imagem de um cantor famoso está colocada em evidência. A imagem de líderes famosos está colocada em evidência, de pregador famoso está colocada em evidência. E aí quando você vai descendo naquele cartaz, você vai ver que quem é menor, quem não tem tanta, como é que eu posso dizer? Quem não é tão conhecido, quem não é tão famoso, vai sendo colocado para baixo, para baixo, para baixo, e de forma que você não consegue se bobear. Se você não olhar bem, você nem enxerga que aquela pessoa vai participar daquele congresso. Só aí você já vê que há uma desigualdade social. O camarada que dá um dízimo muito alto numa igreja, dificilmente o pastor vai querer corrigir um camarada desse. Isso eu digo os falsos pastores, os pastores que não têm pulso firme, porque o verdadeiro pastor, ele vai corrigir. Jesus corrigia e ele era o bom pastor.
Ele não tinha medo de corrigir ninguém. Ele corrigia. E o verdadeiro líder, ele vai corrigir, ele vai mostrar o caminho. Mas por muitas vezes os líderes se calam porque aquele camarada ele é um bom dizimista. Porque aquele camarada tem um poder aquisitivo alto, porque aquele camarada é um bajulador. Só que nós não temos que fazer acepção de pessoas. O próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser classe média, pode ser bonito em aparência, pode ser feio em aparência, mais ou menos, porque isso para Deus não importa. O que importa para Deus é quem nós somos no nosso interior, é quem nós somos, se nós somos íntegros, como ele disse acerca de Jó. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Gente, será que Deus ele pode dar esse testemunho acerca de nós, acerca dos líderes da igreja brasileira? Será que não estamos fazendo acepção de pessoas? Você pode ver, outro ponto que eu quero abordar, as crianças. Quantas igrejas não estão nem aí para as crianças? Porque criança não dá dízimo. Criança não dá dízimo, meu irmão. Criança não canta no ministério de louvor. Criança não participa, criança não prega. A criança, na verdade, ela precisa ser cuidada, ser ensinada. E quantas igrejas estão desprezando isso, irmãos? Estão deixando as crianças de lado, não todas, algumas. Só que a igreja esquece que nós temos que cuidar da criança porque ela é o futuro da nossa geração. Nós não vamos ser eternos. Eu falo muito isso nas minhas pregações. Tiago, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 14. O que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor, que aparece e logo desaparece. Nós estamos aqui de passagem. E quem é que vai dar continuidade ao que nós estamos construindo hoje? As crianças. Então nós precisamos cuidar das crianças. Só que elas, por muitas vezes, são desprezadas porque há uma desigualdade social no meio evangélico. Precisamos nos atentar a isso. Estão rejeitando pessoas por causa de sua aparência, por causa daquilo que ela pode oferecer, assim como rejeitaram Jesus, como Isaías está falando aqui no capítulo 53, versos 2 e 3. Ele não tinha boa aparência, ele não tinha o que oferecer aos olhos deles, mas aos olhos daqueles que se deixavam ser instruídos por ele, ele transformou a vida dessas pessoas. Então precisamos nos atentar a isso. Precisamos acabar com essa desigualdade dentro das igrejas. Precisamos tratar todos iguais, porque o mais pobre, o mais rico, o classe média, todos nós somos iguais, irmãos. Todos nós, se formos corretos nessa terra, vamos morar no céu. Tá? Mas se você hoje despreza o seu irmão, você não cuida, você não está cuidando das crianças, que o próprio Jesus disse, deixa vir a mim as criancinhas. E sabe quando que Jesus fala isso? Mateus capítulo 18, depois você medite. Quando os discípulos estão discutindo entre eles quem era o maior. Jesus olha para eles, pega aquela criança, coloca no meio deles e diz, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, não vamos desprezar ninguém. Use essa fala de Jesus, quem vier a você, de maneira nenhuma você vai lançar fora. Você vai cuidar porque é uma vida. É alguém que precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Não vamos desprezar pessoas como desprezaram Jesus. Vamos nos cuidar e cuidar das vidas que estão ao nosso redor. E nos atentarmos em relação às crianças. Sabe por quê? O inferno está atacando aí as crianças. Está querendo conduzir as crianças por caminhos de morte. E além da família ter que cuidar, a igreja precisa fazer o trabalho dela também, que é pregar o Evangelho e cuidar dessas crianças. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe e reflita nessa palavra em nome de Jesus.